Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho a honra de estar com o Coronel Cajueiro, que é o superintendente de comunicações críticas da Polícia Militar aqui do nosso estado. Coronel, um prazer estar com o senhor. Prazer estar consigo e com os espectadores. A gente estava conversando aqui sobre a rotina das comunicações críticas. Então, para mim é uma novidade. O coronel me explicou aqui como é feita, o que significa e uma aplicação prática dessa comunicação, como o senhor vinha falado, coronel. Sim, as comunicações críticas são aquelas que não podem ser interrompidas em momento nenhum e nos momentos de maior crise e colapso da sociedade, elas têm que estar funcionando plenamente. Por exemplo, polícias civil, polícia militar, corpo de bombeiros, defesa civil, forças armadas, infraestrutura de energia, infraestrutura de água. A necessidade de que o tempo inteiro seja a comunicação plena. Outra característica forte é a comunicação de 1 para N. Ou seja, se eu usar o celular, por exemplo, e eu tiver que me comunicar com 100 pessoas durante uma crise, eu vou ter que fazer 100 ligações. Agora, com o rádio, que é o elemento principal da comunicação crítica, eu aperto o PTT e 100 pessoas, 100 unidades vão ouvir ao mesmo tempo, podendo ser mais do que isso. Um exemplo claro, por exemplo, aconteceu durante o ataque, em 2001, às Torres Gêmeas, e mesmo sendo norte-americanos, eles tinham as torres de repetição dos sinais na Torre Gêmea 1, em Nova York. A redundância era na Torre Gêmea 2. Quando destruíram a primeira torre, depois destruíram a segunda, a polícia e o Corpo de Bombeiros de Nova York ficou sem comunicação a pleno. Então, mesmo os estrangeiros, às vezes, pensam nisso. Nós temos esse mesmo sistema aqui. Hoje nós temos 99 pontos de comunicação por todo o estado do Rio de Janeiro, em montanhas, em prédios. E isso é fundamental aí, tanto para que o cidadão ele consiga reportar alguma coisa para esses agentes públicos, o policial militar, o bombeiro, e também para a comunicação dessas autoridades, para sincronizar uma ação, não é isso? Sim, até a integração com forças federais, estaduais e municipais temos. Existem dezenas de prefeituras que estão aderindo e aderiram ao nosso sistema. Perfeito. Então, essa abordagem inicial, ela é importante para a gente começar a contextualizar essa aeronave que você vê aqui atrás da gente. Ela não está aqui por acaso. Ela é um símbolo aqui no GAM, que é o grupamento aeromóvel, da Polícia Militar, aqui em Niterói. E essa imagem dessa aeronave, ela simboliza um momento crítico da Polícia Militar, da Polícia do Rio de Janeiro, que muitas pessoas às vezes ignoram, a realidade da polícia, que é quando o agente policial, o policial militar, o soldado do Rio de Janeiro, ele é atingido. E nesses momentos, a comunicação para viabilizar um socorro ela é fundamental, coronel? Sim, nesse caso, os senhores estão vendo a aeronave Fênix 3, foi abatida em 17 de outubro de 2009, após ter sido solicitado prioridade por uma guarnição da Polícia Militar encurralada no Morro dos Macacos. Ao gritar, ao pedir prioridade pelo rádio, foram acionados meios terrestres e aéreos. A guarnição ainda teve a frieza e o heroísmo de, mesmo tendo sido atingida e estando em chamas, não aterrissar rapidamente o helicóptero porque estava em cima de alguns barracos da favela onde moram pessoas, a grande maioria inocentes. Então ele ainda ficou sobrevoando o local, procurando um local sem edificações, encontrou um campo de futebol e lá conseguiu arremeter o helicóptero. Ainda assim, para nossas tropas conseguirem resgatar os nossos policiais que tinham acabado de descer do helicóptero em chamas, o narcotráfico continuou atirando neles e em quem estava tentando resgatar até a gente conseguir retraí-los e resgatá-los. 3 foram mortos, 3 foram gravemente feridos. E foi o acidente aéreo da Polícia Militar com o maior histórico de vítimas, não é isso? Sim, é a ocorrência com o maior número de mortos e feridos em ato de serviço. 3 mortos e 3 feridos, no total de 6 baixas. Então isso é um pedaço, um pouco da realidade que vive a Polícia Militar hoje no Rio de Janeiro. E nós do Movimento Conservador, coronel, agradecemos muito ao senhor, junto ao Vista Pátria também, pela oportunidade, também a Major Elaine, pela oportunidade de conhecer a realidade e de participar e de poder reportar isso para quem está assistindo a gente. Um outro retrato da polícia, uma realidade que muitas vezes não vai aparecer na mídia, não vai aparecer na televisão, e nós temos o resultado disso, que são os policiais que ficam vitimados, os policiais que morrem e ficam aí viúvas, órfãos. Eu estou aqui ao lado do Sargento Fávaro, que é o vice-presidente da Associação Heróis do Rio de Janeiro, e também do Major Dutra, que tem nos recebido muito bem aqui. Major, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.
Eu gostaria primeiramente de agradecer muito aqui a essa oportunidade de visualizar a associação. A nossa associação, pelo comando ali do Coronel Cajueiro, do Major Fávaro, ela visa acolher os policiais que se encontram nessa situação tão difícil, né? Na verdade, ela é mais difícil para quem está fora do que tá dentro, né? Eu me inspiro muito nessas pessoas que a gente vê fazendo tantas coisas. Eu, quando ingressei na Polícia Militar, 2 coisas que eu pedi na vida: para ela não ser preso e não ficar na cadeira de rodas. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Mas, quando a gente se depara no dia a dia, a gente é capaz de vencer. E você vê pessoas com mais dificuldade do que a gente, como o caso do nosso amigo vice-presidente, que é um tetraplégico, que não tem nenhum movimento e continua nos inspirando. E eu dou graças a Deus por estar nesse momento aqui. E se Deus quiser, tudo vai melhorar para o nosso Rio de Janeiro e para a nossa associação também. Muito obrigado. Obrigado, Major. Olha, tanto o Major Dutra quanto o Sargento Fávaro trabalham muito, e é sobre esse trabalho que eu queria que a gente falasse hoje, sobre a conscientização que é preciso passar para a sociedade, uma imagem diferente daquela que a gente vê pela televisão, e esse trabalho que os Heróis do Rio fazem é muito importante. Aqui no Vista Pátria, junto com o Movimento Conservador, a gente quer constantemente trazer para você, para informar e também para que nós possamos formar uma parceria. Movimento Conservador, Vista Pátria, você, trabalhando em conjunto com os Heróis do Rio, com o vice-presidente Sargento Fávaro. É um prazer, Sargento. Boa tarde. Prazer é meu, a oportunidade de falar com vocês, de divulgar mais sobre nossos trabalhos e nossa associação. Durante muito tempo, acredito que no mínimo 14 anos, a nossa sociedade vem degradando muito a Polícia Militar, né? Não por culpa dela, e sim por culpa de quem os governa. E esses governos que degradaram, no caso, a nossa instituição, padecemos com esses custos até hoje. A Associação Beneficente do Rio de Janeiro, ela vem com o intuito de querer mudar a visão da sociedade pro policial e mudar também a instituição na parte de amparo ao policial militar. Precisamos de uma associação, porque nos moldes da Casa do Marinheiro, porque infelizmente não podemos ficar aguardando licitações enquanto o nosso problema é eminente e é para ontem. E essa necessidade para ontem, infelizmente, a Polícia Militar não tem essa capacidade de resolver. Então, a Associação Heróis do Rio de Janeiro está fazendo justamente isso, suprindo em parceria com a Polícia Militar essas necessidades básicas do dia a dia. Perfeito. E essas necessidades, como vocês sabem, o Coronel Cajueiro já apresentou para a gente, são de cadeiras, são de próteses. Quando um policial militar ele é envolvido em algum incidente e precisa de uma cadeira, precisa de uma prótese, isso não pode esperar. Isso é urgente e a gente não tem como atender aos processos burocráticos e também não dá para travar uma briga com o governo de querer que o governo atropele o processo burocrático. Como que a gente resolve isso? A associação ela surge e inicialmente são os familiares, os próprios policiais que atendem. Como é que é o histórico dessa associação, Sargento? Bem, ela começou com a junção perfeita, né? O Coronel Cajueiro é um estudioso sobre a vitimização policial durante toda a sua carreira militar. Por volta de, acredito, de 2017, 2018, ele foi lotado na DAS, que é a nossa assistência social da Polícia Militar, na Diretoria de Assistência Social. Quando ele foi trabalhar nas DAS, ele teve contato real com o seu estudo. Como ele trabalhava sobre vitimização, ele passou a ver os vitimados cara a cara. E isso foi o impacto ao qual ele precisava, e sendo que ele se encontra no último posto da Polícia Militar, isso deu um gás a ele de estabelecermos um legado e algumas mudanças que somente nesse momento ele conseguiria ser ouvido. Como com essa voz ele fez um pequeno e próspero gravações com alguns policiais, tentando homenageá-los, tentando falar sobre seus atos e as suas benesses em prol da Polícia Militar. E esse pequeno filme virou um documentário, que virou um seminário, que virou hoje em dia um movimento que eu acredito que não tem mais retorno.
Esse movimento visa a igualarmos a Marinha de Guerra na questão dos vitimados, né? A Casa do Marinheiro nasceu justamente para proteger os seus vitimados, assim como a ABERJ nasceu para proteger os policiais, sendo que eles são a grande maioria das vítimas num batalhão invisível ao qual existe. O senhor olha para esse cenário com um olhar de otimismo para o futuro da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro, para o futuro do policial, do homem policial aqui no Rio de Janeiro? O senhor olharia para isso com esperança, com expectativa? Qual é a sua visão, tendo em vista, né, obviamente, a Associação Heróis do Rio e todo esse trabalho? Bom, eu vou falar uma frase de um secretário de segurança, logo quando eu entrei na polícia, que eu vou replicar ela. Ou a gente faz um projeto, ou a gente vai se submeter a um destino. Porque, infelizmente, se a gente não fizer nada, se a sociedade, se o Poder Legislativo, o Executivo, o Judiciário não anteverem aonde a gente pode chegar, as coisas podem piorar. Então, eu acho que é uma luta, nossa luta é uma luta em glória, é muito difícil, né, o nosso dia a dia, mas se não fizer um projeto da sociedade, vai ser muito difícil. A Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro foi criada, inspirada na Associação Abrigo do Marinheiro, da Marinha de Guerra, que foi construída logo após a Primeira Guerra Mundial. O objetivo fundamental de ajudar os combatentes em conseguir remédios, próteses, órteses, cadeiras, né, de rodas e, efetivamente, ter velocidade nessas aquisições. Porque os nossos ritos normais de aquisição passam pela Lei 8666, que tem toda uma morosidade característica para evitar desvios de custos. Nós vamos ter condição de acelerar isso sem que haja desvios, até porque a associação não remunera nenhum membro da sua presidência, vice-presidência ou diretoria, para evitar aquilo que a gente vê todo dia na televisão, infelizmente. Então, o objetivo é acelerar e também contribuir para a mudança de propostas da segurança pública, para realmente conseguirmos diminuir e controlar a criminalidade no Rio de Janeiro. A situação da segurança pública do Rio de Janeiro, ela é uma cidade complexa, uma cidade difícil. Nós temos um elevado número de vítimas e também um elevado número de policiais vitimados dentro desses conflitos que acontecem. Infelizmente, muitas vezes, esses policiais não têm uma assistência a contento por vários problemas burocráticos, falta de orçamento e tantos outros, além, é claro, deles e suas famílias também, muitas vezes, não terem um reconhecimento do esforço, do heroísmo e do sacrifício. Eu, por exemplo, eu lamento, sendo carioca, sendo um cidadão do Rio de Janeiro, e a gente olha quando está diante de uma aeronave, passa um filme sobre a nossa cabeça, sobre o que aconteceu, sobre aquele fato, sobre as notícias, mas é um fato que não está constantemente, né, Coronel, nas nossas memórias, mas obviamente toda vez que um policial militar ele é acionado e ele precisa embarcar numa aeronave como essa, esses riscos estão presentes, né? Pra vocês terem uma ideia, estão vendo ali a cauda da aeronave, ainda preservada, e com a marca das chamas. E a característica, como ele está bem dizendo aqui, é de quando a gente é acionado, uma maneira fácil de reconhecer quem é policial ou não em qualquer local, é quando você estiver visualizando um momento extremo, uma crise provocada por crime, ou seja lá o que for, enquanto as pessoas normais fogem, nós estamos avançando contra o que estiver ameaçando os outros. Essa que é a nossa realidade. Coronel, e diante disso, o Movimento Conservador e o Vista Pátria vão manter contato, tá, com Heróis do Rio, Coronel Cajueiro. Sempre que o Coronel Cajueiro quiser nos receber, a gente vai manter contato. Eu queria que o senhor falasse também para quem está assistindo a gente, como que a sociedade, como que as pessoas que estão assistindo, elas podem interagir com o Heróis do Rio, como que a gente pode participar e contribuir com o Heróis do Rio. No endereço eletrônico www.heróisdoriodejaneiro.com, vocês podem entrar e se associar à Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, inclusive contribuir apenas para doações ou conseguir se filiar também para planos de saúde e planos de seguro. Num projeto chamado de Profam, que é Pro Família, você tem o Saúde Total e Seguro Total, que são produtos derivados desse Profam que é mais abrangente. O Saúde Total envolve um cartão de benefícios para desconto em medicamentos, em consultas e exames. E o seguro total, a família total, envolve o seguro de vida, né, que a pessoa pode escolher a faixa de seguro que quiser. Então, esses são produtos que estão começando
E a gente também fez baseado no que a gente viu no abrigo do marinheiro, da Marinha de Guerra. Perfeito. Para deixar claro dois aspectos. Primeiro, esses serviços são disponibilizados, né, para o público civil e militar. Sim. Não é isso? E os recursos serão empregados? Os recursos são empregados para ajudar essas pessoas que realmente precisam ter velocidade. Sim. Que a nossa velocidade, a gente pode aguardar um ano e meio, 2 anos, para conseguir, por exemplo, alguma coisa que a gente precisa normalmente. Agora, você que está assistindo isso, imagine você precisando de uma cadeira de rodas, de uma prótese, de uma perna mecânica, de um braço ou de um pedaço da calota craniana e tendo que aguardar 4 anos para conseguir uma calota craniana. Não sei se todos sabem, mas a gente tem a cabeça dura, é a calota craniana. Se você tirar a calota craniana, fica a pele. Se você atingir isso com qualquer coisa, pode piorar a sua condição ou até morrer, porque não há proteção para o cérebro. Esse é o tipo de coisa que a gente quer ajudar a resolver. E nada disso, a Polícia Militar faz um projeto licitatório para comprar um estoque e esperar a necessidade. Não, cada vez que uma pessoa precisa, está lá na mesa de cirurgia, precisa, a gente tem que correr atrás disso. Porque, na verdade, não tem como fazer estoque, porque é algo pessoal. Uma prótese craniana, para mim, é só minha, a sua é só sua. Então, assim, começa o processo depois que aquela pessoa teve problema, aí inicia o processo licitatório, que com sorte leva 1 ano. Mas 1 ano dá para eu esperar. Não, mas dá para você que está vendo, mas a pessoa que está precisando disso com urgência não pode aguardar 1, 2 anos. Então fica aqui o nossa homenagem, nosso agradecimento, inclusive, aos heróis do Rio de Janeiro, porque muitas vezes, quando a gente precisa apontar alguma situação que a gente acha errado, que a gente quer reclamar, que a gente quer criticar, as mídias já fazem esse papel, mas também para mostrar as necessidades, o heroísmo, a ação policial. Um exemplo como esse aqui, olha, uma aeronave entrando num ambiente de conflito, sabendo que a situação está conflitante ali, mas para recuperar os seus colegas que também entraram para cumprir o dever. Isso aí mostra a importância da cidadania, a importância do dever, do compromisso com a farda, do compromisso com a sociedade, que a Polícia Militar mantém no Rio de Janeiro e que nós hoje do Vista Pátria, junto com o Movimento Conservador, temos a honra de estar aqui com o senhor, prestigiando e prestando o mínimo apoio que a gente pode aqui. É uma honra estar com os senhores da Vista Pátria e do Movimento Conservador. Gente que é patriota, gente que quer ordem e progresso, não desordem e retrocesso. Não contem com a gente sempre que precisarem, manhã, tarde, dia e noite, seja como cidadão, seja como policial. É uma satisfação. Muito obrigado, coronel. Obrigado, meu.